Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Nossas perguntas ou as perguntas de Deus na Bíblia, especialmente no livro do Gênesis, pois este é o livro que estamos lendo, estamos fazendo essas pesquisas sobre as perguntas de Deus, ok? E agora uma pergunta à mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 13. Ok? Deus já havia feito perguntas a Adão e agora ele faz à mulher, dizendo o seguinte: que foi isto que tu fizeste? Pense numa pergunta de decepção. Mas o que foi isto que você fez? Assim, na linguagem mais coloquial. Se Deus tivesse alguém superior a ele, se tivesse, mas não tem, era como se Deus dissesse: mas meu Deus, o que foi que você fez? Pelo amor de Deus, o que você fez, Eva? Deus já havia perguntado a Adão: comeste tu da árvore que eu disse que você não deveria comer em hipótese alguma? E ele, o Adão, imediatamente fez acusações, não assumiu os seus erros, não assumiu o seu BO, como se costuma dizer atualmente. Ele fez acusações a Deus e à mulher. A mulher que me deste me deu do fruto e eu comi. Ok? Veja a sequência. A mulher que tu me deste. Se tu não a tivesse dado-me ou me dado esta mulher, tudo estaria como antes. Eu aqui no meu jardim, sozinho, solitário. Somente cuidando do jardim, cuidando das plantas e dos animais, vigiando e guardando este belo jardim. Mas o Senhor achou de me dar uma mulher, uma companheira, e está aí o que aconteceu. A mulher que me deste. Então, esta não é uma culpa só minha, meia culpa. Mas a culpa também pertence ao Senhor, porque o Senhor foi quem me deu esta causadora de problemas. A mulher que me deste. Duas acusações em uma única declaração. A culpa de Deus, a culpa da mulher. E nós estamos sempre procurando nos desculpar. Estamos sempre fugindo das nossas responsabilidades. Dificilmente assumimos os nossos erros, os nossos fracassos, as nossas derrotas. Sempre é culpa de alguém. Sempre é culpa de alguém. É culpa da mulher, é culpa do marido, é culpa dos filhos, é culpa das filhas, é culpa dos pais, é culpa da mãe, é culpa do pai e até dos avós, dos antepassados. É culpa até de quem não nasceu ainda, mas a culpa não é nossa. Estamos sempre procurando culpada, seja na vida espiritual ou na vida social. Na vida social, a culpa é do governo, a culpa é de meus pais que não me deram uma boa educação no sentido acadêmico. A culpa sempre é de alguém, sempre é do outro, é da outra. A culpa nunca é nossa. Jamais é nossa, porque nós não erramos, nós não pecamos, nós não cometemos erros. Portanto, se por acaso algo vai mal, ou de mal a pior, ou não anda segundo as normas, segundo as leis, se eu tropeço, se eu erro,
Se eu fracasso em um negócio, em um empreendimento, se eu fracasso na vida espiritual, sempre a culpa é do outro. A culpa nunca é minha. A culpa sempre é do próximo e até do distante, mas não é nossa. Assim foi com Adão e não foi diferente com Eva. Não foi diferente com Eva. E este versículo, ele nos ensina muito, ok? Assuma seu BO, assuma seus erros, assuma suas culpas, seus fracassos, suas derrotas. Assuma, tente consertar se for possível, dê a volta por cima, levante, se erga, comece novamente, mas sempre assuma seus erros, sempre assuma suas faltas. A culpa é do governo, a culpa é da inflação, a culpa é do pastor, a culpa é do meu líder, a culpa é da igreja, a culpa é da minha religião, seja ela qual for, a culpa é do irmão que não me deu oportunidade, que nunca olhou para mim, que não falou comigo, que não me cumprimentou, e então eu saí, procurei outro caminho, e hoje estou nessa situação, não consigo voltar, ou não quero, ou para lá eu não volto, então a culpa sempre é de alguém. Quando na verdade a culpa é nossa. De que se queixa o homem, queixe cada um dos seus próprios erros ou dos seus próprios pecados. Porque pecado é erro, é errar o alvo. Se você não acerta o alvo, talvez você não acertou porque você não treinou bastante o tiro ao alvo, porque pecar é errar o alvo, ok? Pecar é errar o alvo. Então treine mais, pratique mais. Então a culpa não é das outras pessoas que estão concorrendo com você o tiro ao alvo. A culpa não é da flecha, a culpa não é do alvo, a culpa não é do arco, a culpa é sua. Mesmo se a flecha estiver defeituosa, o arco defeituoso, a culpa continua sua e não deles. Porque é sua responsabilidade cuidar dos seus instrumentos de trabalho, do seu instrumento de guerra, ok? O bom soldado cuida das suas armas. Então nós vemos a mesma história, a mesma conversa, as mesmas declarações, com culpados diferentes. Mas as atitudes são as mesmas. Adão culpa a Deus, culpa a mulher, a sua companheira. Certo? Estamos sempre botando a culpa, muitas vezes em Deus. Estamos sempre botando a culpa no além, certo? No espírito tal, ou no ser humano tal, pois ele culpa a sua esposa, a sua companheira, e ela por sua vez culpa a serpente. Culpa a serpente, culpa uma outra força espiritual, certo? Culpa uma outra força espiritual. E assim acontece também na nossa vida hoje em dia. Sempre estamos culpando uma determinada força espiritual por certas coisas que acontecem em nossas vidas, certo? Às vezes não é nem a mão de Deus, é um castigo de Deus, mas estamos sempre dizendo é Deus, é a mão de Deus, castigo de Deus. Outros dizem até trabalho de magia, trabalho de feitiçaria, trabalho de macumba. É por isso que eu não vou bem, que eu não tenho sucesso, não sou bem sucedido. É por isso que estou sempre nesta pendenga, nesta miséria, nesta doença. Porque tem alguém fazendo algum trabalho de feitiçaria, de bruxaria contra a minha vida. Então estamos sempre procurando alguém. Culpa a força espiritual do bem, no caso de Adão, a mulher que me deste. O outro culpa a força espiritual do mal, a serpente. Na verdade, o ser humano tem uma mente, um cérebro que Deus deu que tem que funcionar. Tem que pesar os pós e os contras de cada situação, para então tomar a decisão mais adequada, mais viável. Na verdade, a mais justa, mais correta, mais santa possível.
e eles não fizeram uso. Ou se fizeram, acabaram tomando uma decisão que não foi honrosa para eles, para a sua família, para a humanidade, que viria, que estava nos lombos deles, de Adão e Eva. Então, o que esta passagem nos ensina é que nós devemos assumir nossos erros, nossas culpas. Devemos assumir. Todos temos as nossas parcelas de culpa. Ok? Deus não desculpa a serpente, mas também não desculpa a Eva por ela ter falhado, ter cometido erro, ter pecado, ter entrado por um caminho totalmente desonroso a Deus, pois foi um ato de desobediência a Deus e que trouxe grandes problemas para a humanidade, quem sabe para o cosmos em geral. Então assuma seus erros, assuma seus fracassos e procure sempre melhorar, procure sempre seguir adiante. Levante-se, erga a cabeça, tropece e cai. O homem justo, diz um certo provérbio chinês, que cai 7 vezes, mas levanta 8 vezes. Certo? Então procure sempre melhorar. Procure sempre seguir o padrão que Deus indicou para você, para a sua vida. Certo? E tudo que Ele indicou, que Ele ensinou, que Ele normatizou, é para o seu bem, para o nosso bem, para o bem da humanidade em geral. Certo? Então siga. E se você errar, reconheça que você errou. E procure, certo? O perdão, seja de Deus, seja da pessoa com quem você errou, contra quem você errou, contra quem você cometeu determinadas faltas, determinados erros. Procure se acertar, porque isso é bom, isso é honroso, e Deus se agrada de pessoas que assim agem. Então, Gênesis 3:13. O que foi que você fez? Deus olhou assim e pensou: que tragédia vocês cometeram. E agora o mundo inteiro está sofrendo e sofrerá sempre as consequências. Que foi isso que você fez? É difícil a gente imaginar como Deus se sentia naquele momento. Com certeza não há ódio na sua declaração, mas algo como uma decepção, certo? Muito embora ele já soubesse, pois ele é o iniciante. O que foi que você fez? Não era para ter sido desse jeito. Não era para ter acontecido dessa maneira. E Deus foi direto: o que foi que você fez? E não o que fizeram com você, que é muito diferente. O que foi que você fez? É o que Deus pergunta. Para chegar a essa situação, a esta situação complicada, como diz o brasileiro, situação complicada. Mas o que foi que você fez? Ele está perguntando. O que foi que você fez? Lembre-se, o que foi que você fez? A serpente me deu e eu comi. Espero que isto não aconteça com você. A força espiritual do mal me ofereceu, me enganou, eu caí. Diga tão somente a Deus: eu errei e estou aqui para me redimir junto aos teus pés. Porque é isso que Ele quer, que Ele deseja de você, ok? Valeu, então esta foi nossa mensagem de hoje para a nossa meditação. Gênesis 3:13. As grandes perguntas da Bíblia, as grandes perguntas de Deus. Deus pergunta e quer resposta. Perguntas diretas.
respostas diretas, sem rodeios, sem enrolação, sem enganação, sem acusar a terceiro. Assumamos nossos erros, nossos fracassos, nossos pecados, nossos BOs. Valeu, tchau, tchau, bye bye, Deus abençoe.